Paulo visita Jerusalém. Após sua conversão, Paulo visitou Jerusalém e aí pregou a Jesus e as maravilhas de sua graça. Ele relatou sua miraculosa conversão, o que de tal maneira enfureceu os sacerdotes e príncipes que procuraram tirar-lhe a vida. Mas, para que ele pudesse ser salvo, Jesus de novo apareceu-lhe em visão, enquanto ele estava orando, e disse-lhe: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Paulo respondeu: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Paulo pensava que os judeus em Jerusalém não podiam resistir ao seu testemunho, que considerariam que a grande mudança nele operada só poderia ter sido pelo poder de Deus. Mas a resposta foi mais decidida que antes. Vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Durante a ausência de Paulo em Jerusalém, ele escreveu muitas cartas para diferentes lugares, relatando sua experiência e dando poderoso testemunho. Mas alguns procuraram desfazer a influência dessas cartas. Eles eram forçados a admitir que suas cartas tinham peso e poder, mas declaravam que sua presença física era fraca e sua locução discutível. Os fatos, no caso, eram que Paulo era um homem de grande erudição e sua sabedoria e maneiras cativavam seus ouvintes. Homens instruídos deleitavam-se com seu conhecimento, e muitos deles criam em Jesus. Quando em presença de reis e grandes assembleias, ele revelava tal eloquência que fascinava todos diante de si. Isto enraivecia sobremodo os sacerdotes. Paulo prontamente entrava em profundo arrazoado e, sublimando-se, levava o povo consigo aos mais exaltados transportes de pensamentos, trazendo à luz as profundas riquezas da graça de Deus e retratando diante deles o estupendo amor de Cristo. Então, com simplicidade, descia até a compreensão do povo comum e, da maneira mais poderosa, relatava sua experiência, a qual despertava neles um ardente desejo de se tornarem discípulos de Cristo. De novo, o Senhor apareceu a Paulo e revelou-lhe que deveria subir a Jerusalém, a fim de que fosse preso e sofresse pelo seu nome. Embora ele ficasse prisioneiro por algum tempo, o Senhor promoveu sua obra especial por intermédio dele. Suas prisões deviam ser um meio de disseminação do Evangelho de Cristo e assim de glorificação a Deus. Ao ser enviado de cidade a cidade para julgamento, seu testemunho sobre Jesus e os interessantes incidentes de sua própria conversão eram relatados perante reis e governadores, ficando eles sem escusas com respeito a Jesus. Milhares criam nele e se regozijavam em seu nome. Vi que o especial propósito de Deus era cumprido na viagem marítima de Paulo. Desejava que a tripulação pudesse, dessa maneira, testemunhar o poder de Deus por intermédio de Paulo e que os pagãos também ouvissem o nome de Jesus e fossem assim convertidos mediante os ensinos de Paulo e por testemunhar os milagres que ele operava. Reis e governadores encantavam-se com seu raciocínio. E ao pregar a Jesus com zelo e o poder do Espírito Santo, e ao relatar os interessantes acontecimentos de sua experiência, ficavam possuídos da convicção de que Jesus era o Filho de Deus. Ouvindo alguns entre admirados e encantados, um deles clamou: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Contudo, a maioria dos que ouviam pensavam que em algum tempo futuro poderiam considerar o que ouviram. Satanás tirava vantagem da procrastinação e, negligenciando eles a oportunidade quando o seu coração estava abrandado, esta era para sempre perdida. Seus corações tornavam-se endurecidos. Foi-me mostrada a obra de Satanás primeiro em cegar os olhos dos judeus para que não recebessem a Jesus como seu Salvador, e depois em levá-los pela inveja de suas poderosas obras a buscar a sua vida. Satanás entrou num dos próprios seguidores de Cristo e levou-o a traí-lo às mãos de seus inimigos, a fim de que crucificassem o Senhor da vida e da glória. Depois que Jesus ressuscitou dos mortos, os judeus acrescentaram pecado a pecado ao procurarem esconder o fato de sua ressurreição, assalariando a guarda romana para que afirmasse uma falsidade.
mas a ressurreição de Jesus foi feita duplamente certa pela ressurreição de uma multidão de testemunhas ao mesmo tempo. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e a mais de 500 de uma vez, enquanto aqueles que ele levou consigo para o alto apareceram a muitos, declarando que Jesus tinha ressuscitado. Satanás havia levado os judeus a se rebelarem contra Deus, recusando receber o seu filho e manchando as mãos em seu preciosíssimo sangue. Não importava agora quão poderosa a evidência produzida de que Jesus era o Filho de Deus, o Redentor do mundo. Eles o haviam matado e não receberiam qualquer evidência em seu favor. Sua única esperança e consolação, como a de Satanás após sua queda, era procurar prevalecer contra o Filho de Deus. Continuaram, portanto, sua rebelião, perseguindo os discípulos de Cristo e levando-os à morte. Nada soava tão desagradavelmente aos seus ouvidos como o nome de Jesus a quem haviam crucificado, e estavam determinados a não ouvir qualquer prova em seu favor. Assim, quando o Espírito Santo, por intermédio de Estevão, manifestou poderosa evidência de ser Jesus, o Filho de Deus, fecharam os ouvidos para não se deixarem convencer. Satanás tinha os assassinos de Jesus seguro em suas garras. Por suas ímpias obras, renderam-se como súditos submissos, e por intermédio deles estava ele obrando no sentido de molestar e atribular os crentes em Cristo. Por meio dos judeus, ele agiu no sentido de instigar os gentios contra Jesus e contra os que o seguiam. Mas Deus enviou seus anjos para fortalecer os discípulos em seu trabalho, a fim de que testificassem das coisas que tinham visto e ouvido. E afinal, por sua firmeza, selassem o seu testemunho com seu sangue. Satanás se rejubilou ao ter os judeus seguros em seu laço. Eles ainda continuaram suas inúteis formalidades, seus sacrifícios e ordenanças. Quando Jesus, suspenso da cruz, exclamou: "Está consumado", o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo, significando com isto que Deus não mais se encontraria com os sacerdotes no templo para aceitar seus sacrifícios e ordenanças, e também para mostrar que o muro de separação entre os judeus e os gentios estava derribado. Jesus fizera oferta de si mesmo para ambos, e se vieram a ser salvos, ambos precisavam crer nele como a única oferta pelo pecado, o Salvador do mundo. Quando o soldado feriu o lado de Jesus, estando ele suspenso na cruz, brotaram duas diferentes correntes, sendo uma de sangue e a outra de água. O sangue devia lavar os pecados dos que crescem em seu nome, e a água para representar aquela água viva, obtida de Jesus e que dá vida ao crente.